Abra, por favor, a tua Bíblia em Lucas capítulo 23. Eu só preciso de um pouquinho de retorno da minha voz aqui, porque eu fiquei meio rouco, acho que eu cantei muito alto, irmão. Hein? Dá um pouquinho de retorno para a minha voz aqui, obrigado, tá bom? Vamos lá, Lucas capítulo 23, e agora, eu quero ler apenas os versos 33 e 34, tá? E eu coloquei o título da mensagem de hoje, eles não sabem o que fazem, baseado nessas palavras de Jesus. E eu já quero falar para os irmãos. A gente vai hoje dar uma olhada em 3 grupos que estavam ali diante de Jesus, da crucificação do nosso Senhor Jesus. Nós temos 3 grupos, esses 3, eles não sabem o que fazem. Mas aí depois tem um indivíduo que ele é como nós. Ele, vamos deixar, sabe por causa da gente. Ele sabe o que faz. Então no texto, ele está fazendo a coisa certa. E quando a gente canta uma canção como essa, por exemplo, que a gente quer ser instrumento do Senhor, que a gente quer ser a voz, de um povo que proclama que Ele vem, a gente está fazendo a coisa certa. Então a gente sabe que a gente está fazendo. Então hoje, nesse texto, é claro que não vai dar para eu pegar do verso 26 até o 43, então por isso que eu vou pegar aqui do meio já, da mesma forma que eu fiz na viagem missionária, só que na viagem missionária eu tinha 15 minutos, e agora eu vou ter um pouquinho mais de 15 minutos. Então a gente vai poder discutir um pouquinho mais, tá? Então a Bíblia diz assim, no verso 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Senhor Deus, por estarmos mais uma vez aqui, ó Senhor. Alguns irmãos em casa, acompanhando o culto. E os irmãos aqui conosco, ó Senhor Deus, presentes. E eu agradeço a Ti. Eu peço por todos nós que vamos agora, Pai, ouvir a Tua palavra. Vamos estudá-la. Vamos saber dela um pouco mais. Que ela possa, Senhor, mudar a nossa vida, nos transformar, nos confortar, nos encher de fé. E que, ó Pai, o Senhor mais uma vez seja glorificado através do povo de Vila São José, que está reunido mais uma vez ao redor da Bíblia. Em nome de Jesus. Amém. Então, a gente não tem, assim, tempo de ficar para lá e para cá. Os irmãos sabem da forma como eu tenho pregado, na maioria das vezes é o que eu tenho procurado fazer, a não ser quando eu preciso mesmo, aí eu saio do texto, mas a maioria das vezes a gente vai citando as histórias, citando os textos de memória mesmo, é isso que a gente faz. Não tem certo e errado, de vez em quando, mas de vez em quando você vai no versículo, outra vez você não vai. Mas eu quero ficar somente aqui e a gente pensar em como a gente vai olhar para esse texto aqui. Então, eu falei para os irmãos de 3 grupos, certo? Um dos grupos já apareceu aqui, porque a Bíblia está falando que entre Jesus estava entre eles, existiam 2 malfeitores. Todos os evangelhos relatam essas coisas, tá? Tanto Lucas, Mateus, Marcos. Aí você vai ver que as histórias, elas se complementam. As histórias da crucificação, elas vão mostrando os malfeitores, mostrando o povo, mostrando os líderes, vai mostrando as blasfêmias, e eles vão se completando nisso. Uma coisa que eu queria que os irmãos lembrassem é que Jesus está no centro. E olha como é interessante. Quantas pessoas tinham com Jesus? 2. Mas se você pensar bem,
No início, quando Jesus estava sendo crucificado, existia uma quarta pessoa. Vamos só lembrar. Se eu falar a primeira sílaba, você vai falar, mas alguém já sabe. Quem era essa quarta pessoa? Hã? Não. Tá joia. Estou falando assim, no início, quando Jesus estava sendo julgado, tinha uma quarta pessoa. Barrabás. Barrabás, pelo que a gente está vendo aqui, a gente não sabe da língua original, né, pastor Viana? Mas aquelas pessoas que conhecem e escrevem comentários, pelo jeito Barrabás era alguém conhecido. Alguém conhecido. Muito bem. Todos nós sabemos que Barrabás, ele foi trocado por Cristo. Então, parece que aquele negócio, né? A gente tinha 3 cruzes preparadas ali para esse bando. Parece que é um bando. Barrabás e os 2 ali. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque é o seguinte: ninguém no primeiro século seria crucificado por roubo, por exemplo. Essas pessoas e as palavras utilizadas para eles no original, que a gente não conhece, eu e o pastor Viana, a gente é bem honesto em falar que a gente não conhece. Um dia, se Deus permitir, pastor Viana, a gente vai conhecer, né? Mas a gente lê aqueles que comentam. É aquele negócio. Essas pessoas aqui, eles eram assim, sabe, pessoas revolucionárias, por exemplo? Queriam uma coisa a mais do povo judeu. Você não pode ficar na situação que você está. Você precisa mudar, e a mudança tem que ser, por exemplo, através da violência. O que parece, irmãos, porque a gente tem que cada dia estudar mais, é que esses 3, eles eram esse tipo de gente. E eles estavam aqui. Daqui a pouco eu volto, né, para falar não mais de Barrabás, mas para falar desses 2 aqui. Vamos só lembrar que aqui Cristo, a Bíblia está falando assim para nós: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Hoje pela manhã a gente teve ceia, e durante a ceia eu já falei para os irmãos sabem disso, não existe, o pessoal do primeiro século escrevendo, do segundo século escrevendo, não existe coisa mais cruel do que aquela. Então é assim, ó. Vamos só lembrar. Existem coisas que a gente vai pular, porque senão não dá tempo. Imagine quem aplicava os açoites a alguém que iria ser crucificado. Então, se é uma pessoa experiente, olha só o que eu estou dizendo, a crueldade. Peraí, então só vou falar um negócio. Para a pessoa ser experiente, ela tem que ter feito aquilo muitas vezes. Alguém experiente, por exemplo, você já pensou alguém, está vendo esse tendão que tem aqui? Eu não sei se o nome é tendão, sabe essas coisas que liga aqui, ó, essa parte com essa aqui? Ele não podia romper isso. Não. O açoite começava das costas, passava pelas nádegas e ia pelas pernas, hein? Não pode esquecer disso. Era assim que o chicote romano agia. E é aquilo lá. Então imagine, depois de rasgar a pele, então não podia pegar num órgão e perfurar o órgão também. Alguém experiente nos açoites, antes disso, tem outra informação. Ele não podia matar o cara antes da crucificação não, hein, irmãos? Se o homem morre, ou a mulher, porque mulheres também eram crucificadas, tá? Se o homem morre antes de ser crucificado, aquele que aplicou o açoite vai pagar, porque ele tem que ser crucificado. Tem que ser morto na crucificação. E agora vamos lá, o experiente deixava a pessoa destruída, mas com forças para carregar a cruz. Irmãos, pense nisso. Então, imagine, o açoite, de novo, começando pelas costas, passando pelas nádegas e nas pernas. Mas ele não podia romper nada que o impedisse de carregar a cruz.
Então alguém experiente, ele aplicava o açoite, e essa pessoa, ela não morria porque foi crucificada. A crucificação está acabada. Açoite, amarra ou perfura, no caso de Cristo, ele foi pregado na cruz, então ele foi perfurado. Rapidinho, como que a gente sabe disso? Muito bem, ele fala para pegar, então Cristo, ele foi daqueles que foi pregado na cruz, então acabou a crucificação. Aí tem vários jeitos de pregar alguém na cruz, várias formas de cruz, em X, em T, ou a cruz que a gente atribui a Cristo Jesus, tá? Aquela cruz tem vários tipos, tá bom? E várias formas de pregar alguém. A crucificação acabou, a morte ainda não chegou. Existiam pessoas que ficavam dias na cruz. Então, essa pessoa, ela podia morrer de desidratação, asfixiado, morrer de parada cardíaca, de outras coisas, ou a soma de algumas delas. É assim que acontecia a morte na cruz. Bom, por ser judeu, certo? E pelo povo judeu sempre ter influência no Império Romano, o Império Romano, ele tolerava o povo judeu lá, e você deve saber o porquê, a gente não vai falar disso agora, tá bom? Mas ele tolerava, e tolerava ao ponto de deixar os judeus exercerem suas leis, muitas vezes, tá bom? Muito bem, porque ele era um judeu, vai até Pilatos e fala para quebrar as pernas, para que eles sejam tirados de lá, da cruz. Aí vocês já sabem da história. Muito bem, essa é a crucificação, tá? De forma bem resumida e rápida, dá para a gente falar mais coisas, ou ler sobre o assunto, e aí a gente deixa para um outro momento. Mas tá bom, mas é isso que eu queria que você guardasse. Muito bem. Aí Cristo já está na cruz. Eu nem quero falar de Simão, de Cirene, nem isso. Ele já está lá. No verso 32, e também conduziram outros 2 que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Muito bem, agora a gente vai chegar no verso 35, e estaremos diante do primeiro grupo. Então, eu pergunto aos irmãos, não é para me responder: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Eu acho que é uma coisa bem fácil de entender, que não é para os malfeitores. Não é. A gente pode olhar o texto, e aí você pode pegar um escritor, um comentarista, e cada um vai ter a sua ideia de falar para quem Cristo falou isso. Mas, irmãos, eu vou preferir pensar que Cristo estava falando para todos que estavam ali, e que não criam nele como Salvador. Para todos os que estavam ali, não criam nele como Messias. Para todos os que estavam ali, não aceitavam o seu senhorio. Cristo olha para eles, e hoje a gente vai relembrar o que eles fizeram, e mesmo assim, o Senhor Jesus olha e fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Irmãos, vamos lá, já falamos hoje, mas falamos novamente. A Bíblia fala, por exemplo, que o salário do pecado é a morte, não é isso? Então, por pecar, a gente merece morrer. Por pecar e estar longe de Deus, a gente merecia ficar longe de Deus para sempre. É isso que a gente merece como pessoas que pecam. Mas nós nos aproximamos de Cristo, e Ele na cruz, Ele olha para todos aqueles que estão em seus pecados cada vez mais longe de Deus, e pede para o Pai, sem nenhuma ação ou nenhum pensamento dessas pessoas, para que o Pai perdoe. Não é porque Cristo orou que essas pessoas foram perdoadas. Não é porque Cristo orou que essas pessoas foram perdoadas. Mas elas não sabem o que fazem, e vamos ver o que está acontecendo aqui. Irmãos, eu gostaria muito que depois você
lesse o Salmo 22, tá? Esse é o Salmo que você deve ler. Que você lesse Isaías 53, lesse de novo, tá? Leia esses dois textos, e você vai ver que os evangelhos estão relacionando a crucificação de Cristo com o Messias e com o servo sofredor. Então, sempre lembrando disso. Muitas coisas que estão aqui em Mateus, em Marcos, e é claro, em João, estão nesses capítulos da Bíblia, Salmo capítulo 22 e Isaías 53. Em algum momento aí, se a gente, pastor Viana, a gente decidir, vamos estudar um pouco, aprofundadamente, sobre a crucificação do Messias, numa EBD, a gente pode ficar indo lá e cá, tá? Mas hoje vamos ficar aqui. Tudo bem, irmãos? Combinado? Eu não estou prometendo também nada, hein? Que a gente vai estudar, não estou falando isso. Eu estou dando o texto para os irmãos e pedindo para os irmãos irem lá. Muito bem, vamos para o primeiro grupo, verso 35. A Bíblia diz assim: e o povo estava olhando, e também os príncipes, a Bíblia fala o quê? Zombavam dele, dizendo: aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Então vamos lá. Por que é que Cristo estava sendo crucificado? Lembra do que eu falei há alguns dias atrás aqui? Cristo não deixava que aqueles que o reconheceram como Salvador, logo no início do seu ministério, no meio do seu ministério, ou pelo menos até chegar o momento propício, falasse quem ele era. Lembra disso? Não lembra, né? Lembra? E quem lembra o porquê que Cristo não queria que falasse? Diga alto, está com medo de mim, por quê? Por quê? Não tinha isso. Mas por que Cristo... Tudo bem, isso é verdade, não tinha chegado a hora. Aí é saída pela tangente, né, meu? Mas me fala aí. Fala aí. Como é que é? Fala. E você? Ah, você também falou isso? Ah, espertinhos, hein? Esse aí é, quando a gente aprende, é verdade, né? Não é chegada a hora. Mas, irmãos, vamos só lembrar de uma coisa. Você lembra quando Jesus chamou Pedro de diabo? Você lembra ou não? Por que ele chamou Pedro de diabo? Ele não era para ele ir para a cruz. Nem Pedro estava preparado para saber que ele era o Messias. Ninguém estava preparado para saber que ele era o Messias. Então ele dizia silêncio. E no dia que for para saber, eles vão me matar. Essa era a ideia de Cristo. E aqui a gente está diante do que, irmãos? Primeiro, do povo. E esse povo é povo que não creu nele. Esse povo é aquele povo, sabe, que ia atrás do pão? Sabe que ele acusou? Lembra da mensagem do pastor Viana esses dias? Esse discurso é muito duro. Sabe o que eu vou fazer? Vou embora. Sabe quem é esse povo aqui? É aquele povo que estava com os apóstolos, que Cristo chegou para eles e falou: vocês vão embora também? Hein, pastor Viana, lembra dessa mensagem? Eu não sei quando foi que o senhor pregou, não. Foi quando? É mesmo? Ué, então foi semana passada. Ah, não, semana passada eu não estava aqui, né? Não, foi 15 dias, pronto. É esse povo aqui, pastor Viana, que esperava um guerreiro, não estava preparado por servo sofredor ir para a cruz, e agora está meneando, ó. Lembra? Lembra da palavra que a Bíblia usa? Menear a cabeça. Ó o que é menear a cabeça, ó. Sabe quando você lê? Eles menearam a cabeça. É aquele negócio aí. Ai, como você está horrorosa hoje. Sabe? É isso. Sem graça. Sabe? Que desfaz o outro. É esse o povo. Junto com o povo, quem estava, a Bíblia está falando, zombando dele. Então esse é o primeiro grupo, tá vendo? Ó, povo, príncipes zombando do Senhor. E dizendo: você não é o Cristo? Você não é o escolhido de Deus?
Porque Isaías 53 não é interpretado pelos judeus como a gente interpreta. Não. Eles não olham para aquele texto e veem um homem. E aí Cristo cumpre Isaías 53 na vida do povo judeu e na nossa vida também, porque Ele é o Salvador do universo. Mas aqui vem o primeiro grupo e pega e zomba do Senhor, sabendo o título que Ele tomou para si, o título de Cristo, o título do escolhido do Senhor. Muito bom. Então a gente vê o primeiro grupo. O segundo grupo está agora no verso 36. Então, vamos ler desde o 32, que é o nosso texto, nós vamos até o 38. Verso 32 diz: e também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. O primeiro grupo, a Bíblia diz, e o povo estava olhando. Lembra, meneando a cabeça. O povo que estava atrás de pão, o povo que um dia o abandonou, agora está lá olhando para ele. O povo que esperava um rei guerreiro, mas encontrou um servo sofredor e não aceitou. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Eles não percebem, irmãos, que não adianta fazer desafio para Deus. Não se faz desafio para Deus. Se espera em Deus e crê em sua palavra. Se espera em Deus e obedece a sua palavra. Se espera em Deus e caminha no caminho preparado para que a gente ande nele. E aí o segundo grupo, e também os soldados escarneciam. Então o primeiro grupo, o povo e os príncipes e aqueles líderes, escribas, assim depende do evangelho que a gente escolher, está ali zombando de Cristo, duvidando do Senhor Jesus. Mas não só eles, esse povo era o povo judeu. Era povo judeu. Esse primeiro grupo era um grupo de pessoas que conheciam o Velho Testamento. Esse primeiro grupo é um grupo de pessoas que muitos deles andaram perto de Cristo. Esse primeiro grupo viram Cristo fazer. Por exemplo, vamos só lembrar. Lembra do homem da mão mirrada? Lembra ou não? Onde ele foi curado? Quem lembra? Falaram. Na sinagoga. Será que não tinha nenhum líder nesse dia? Entendeu? Estas pessoas viram. Se não viram, pelo menos viram o efeito do que Cristo fazia. Lembra do cego que nasceu, o homem que nasceu cego? Lembra? Quem foi interrogado? Quem foi interrogar aquele homem? Os líderes. Eles viram aquele homem. Eram judeus. Este segundo grupo aqui já não é judeu. Esse segundo grupo faz parte de um outro povo. A Bíblia está dizendo, e também os soldados escarneciam. Os soldados não eram povo judeu. Então a gente não pode falar para eles que eles esperavam o Messias. Quando a gente olha para o texto bíblico e vê o centurião se converter, Senhor Deus, você já pensou o que é aquilo? A gente não podia esperar muitas coisas desse grupo. Porém, o Senhor Jesus veio para eles também. O Senhor Jesus enfrentou Pilatos com autoridade. Pilatos era o chefe desse grupo aqui. Então, irmãos, aqui a gente está diante do segundo grupo
que não têm ideia, vamos imaginar, quem é o Messias do Velho Testamento, ou pelo menos vamos pensar que eles não têm ideia, mas você duvida que os soldados acompanharam Cristo? Vocês duvidam disso? Pense uma multidão, num pedaço de terra bem pequeno. Pense 5.000 pessoas se reunindo em Vila São José. Você acha que a polícia vai lá ou não? Ah, vai, não vai, irmãos? Imagine 7.000 pessoas reunidas ali na cidade de Dutra. A polícia vai lá ou não vai? Vai, não vai? Então você duvida que lá no monte, quando Cristo falava das bem-aventuranças, quando Cristo multiplicou pães e peixes, você duvida que tinha algum soldado lá que viu isso acontecer? Você duvida disso? Você duvida que, imagina, daqui a pouco, vocês lembraram do que eu falei na viagem missionária ou não? Lembrou do que eu falei? Dos malfeitores, isso mesmo. Você duvida que, imagina, esses malfeitores lá no meio, fazendo as coisas que ele devia fazer, mexendo com o povo, organizando o povo para fazer uma revolução, não estava lá prendendo esse povo? Você acha que só tinha gente boa entre a multidão que Cristo curava? Hein? Onde os soldados estavam? Muitos desses soldados viram Cristo. E não, mas aqui já aconteceu, desculpa. Já aconteceu sim. Lembra de Pedro, quando os soldados chegaram para pegar Cristo? O que Pedro faz? Saca uma espada e corta a orelha. Esses homens tiveram também contato com Cristo. Mas a Bíblia está dizendo, eles não sabem o que fazem. Então as Escrituras estão falando assim para nós. E também os soldados o escarneciam. Chegando-se a ele, apresentaram-lhe vinagre. Irmãos, eu não vou discutir isso agora, tá? Eu peço que você, que tem curiosidade, vá dar uma lida. Alguns pensam que isso aqui é analgésico. Outros, até por mulheres judias, feito por mulheres judias. Outros pensam que isso aqui é vinho com alguma coisa muito amarga, que Cristo não conseguiu tomar, né? Se fosse um analgésico, Cristo, aí aquele que crê que é um analgésico, Cristo recusa isso. Aqueles que creem que é algo amargo, Cristo não conseguiu tomar. Então assim, aí cada um fala uma coisa. Só quero te dizer, o objetivo do texto não é falar dessas coisas para nós, ele somente cita isso, tá? E a Bíblia fala no verso 37, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Você percebe que eles não sabem o que fazem? O que o primeiro grupo falou? Lembra o que o primeiro grupo falou? Olha aí no verso. Não, mas ele fala o quê? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. O que o segundo grupo está falando? Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. A mesma coisa. Eles sabem o que fazem? Não sabem. Não adianta duvidar do Senhor. Não adianta chegar nele e querer fazer essas coisas com ele. Não adianta. Antes da gente ir para o terceiro grupo, rapidinho. Meus irmãos, Cristo podia descer da cruz? Podia ou não? Não podia. Muito bem. Por que ele não podia? Porque ele não pode mentir. E a partir do momento que ele falou que ia para a cruz, ele irá e não vai descer de lá. Ele é desse jeito. Ele poderia ter escolhido uma outra coisa? Aí é uma outra discussão. Mas a partir do momento que ele escolhe, ele cumpre sua palavra, ele não desce da cruz. Não adianta duvidar de Cristo, não adianta duvidar do Senhor. E é por isso que ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O primeiro grupo
duvida dele, pede para ele salvar a si mesmo. O segundo grupo duvida dele e pede para ele salvar a si mesmo. Antes de ir para o terceiro grupo, e também, verso 38, por cima dele estava escrito um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. Tá? Então, vamos lá. Vamos para o terceiro grupo, o verso 38. Há muito tempo atrás, o pastor Viana fez uma mensagem só sobre o verso 38. Lembra dela, pastor Viana? Ou já esqueceu dessa? Hã? Lembra disso? Ele fez uma mensagem só sobre isso. Tinha um amigo meu aqui, naquele dia, pastor Viana, era professor de história, doidou. Ficou admirado, falou, lá vocês estudam mesmo. Eu falei, com a gente é assim, se não for para arrasar, a gente não... Brincadeira. Mas ficou admirado, falou, olha que legal, estuda mesmo, né? Falei, estuda, essa é a nossa parte na igreja. Vamos para o terceiro grupo, só vamos lembrar, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quem era o primeiro grupo? Povo e os príncipes, baseado nesse texto. Eles não sabiam o que faziam. O que eles falavam mesmo para o Senhor Jesus? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. O segundo grupo, o Senhor Jesus orou por eles também, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quem é o segundo grupo? Os soldados. O que eles falaram para o Senhor Jesus? Se tu é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Muito bem. O que eu acho bacana é que eles tiveram que pôr lá em cima. Se é escárnio, se não é, todo mundo que passou, leu. Mas daí deixa para outro dia, senão a gente pede para o pastor Viana pegar nos arquivos, na memória. Pastor Viana, prega de novo sobre o verso 38. Tiveram que colocar lá. Tem que ter um motivo para colocar as 3 línguas, lembra? O senhor explicou para nós? Tem que ter um motivo. Aí vem o terceiro grupo. Nesse terceiro grupo, a gente vai ter que dividir. Porque a gente vai continuar falando, eles não sabem o que fazem. Eu já dei uma dica para vocês no começo da mensagem. A gente vai continuar falando, porque a Bíblia está falando aqui no verso 32 para nós, e também conduziram outros 2 que eram malfeitores, para com eles serem mortos. A Bíblia fala no verso 33, e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Muito bem. Quem eram essas pessoas? Pode olhar para qualquer um dos evangelhos, eles não estão preocupados em dizer para nós quem eram eles. Nós só precisamos saber do comportamento desses 2 homens diante de Cristo. É isso que interessa para nós. Porém, a gente precisa lembrar. Um romano podia ser crucificado? Não podia. Olhando para o nome Barrabás, né? Assim, olhando para o nome dele, né? Bar-Abá. Filho do pai, sabe esse negócio? Parece que era povo judeu. E vamos imaginar que esses aqui, olha só, hein? Vamos, antes da gente ler, porque depois que a gente lê, a gente tem certeza. Depois que a gente lê, aí ninguém tem dúvida. Antes de ler, vamos imaginar que eles eram judeus. Que ele era povo da aliança. Muito bem. Eram zelotes? Dependendo do comentarista, sabe o que ele vai falar? Que não existiam zelotes no ano 30. Mas a gente sabe que Cristo tinha um apóstolo que se chamava Simão, o zelote. Espera aí. Vamos buscar essas informações aí. Se não eram os zelotes, que a gente sabe, né, que existem aqueles
que andavam, que seriam os sicários, né? Vocês já ouviram falar em sicários? Né? Sabe por quê? É sicário? Porque eles andavam com uma sica aqui, ó. E na multidão ele tirava aquela pequena faca e espetava nos seus inimigos. Por isso que o nome, eu acho que até em espanhol, não tem um negócio de sicário? Você. Não? Não tem? Não sabe ainda? Mas tem um negócio. Quem assiste aquelas coisas de El Chapo, esses negócios aí? Alguém? Não tem sicário lá? Acho que vem disso, sabia? Dos zelotes. Porque eles andavam com essa faquinha. Tem comentarista que fala que não tinha zelotes no ano 30. Mas a gente vê o Senhor Jesus com um apóstolo chamado Simão. E põe lá, vírgula, o zelote. E a gente fica até admirado, né, de Cristo colocar um zelote ao lado de um publicano. Olha que coisa linda. E aí, a Bíblia está falando para nós de dois malfeitores, que não eram judeus, mas do lado de um judeu. Que a gente não sabe, vamos só falar, que a gente está achando que é judeu, mas a gente tem certeza que ele está ao lado de um judeu. E se a gente pensar em Barrabás, se ele realmente, vamos imaginar só, tá, irmãos? Porque daí agora estou que nem o pastor Viana. Né? Vamos imaginar, se ele fosse o chefe do bando, e que foi trocado por Cristo, porque se não tivesse aqui, ele ia ter 4 cruzes, hein? Se tinha a 4ª pronta, a gente não sabe também se é fácil aprontar uma cruz. Que tinha 3, a gente sabe porque Cristo morreu na 3ª cruz. Será que não eram os 3 que deviam ser crucificados? Então parece que eles são judeus. Se eles fossem judeus, vamos lá? Será que em algum momento eles estiveram perto de Cristo? Como, por exemplo, Judas, pensando assim, será que não é ele? Ele quem? O Messias guerreiro? Será que não é ele? Ele quem? O Messias que vai reinar poderosamente agora? Eu só quero que os irmãos lembrem uma coisa que eu sempre tenho falado para os irmãos. Quando Cristo subiu aos céus, qual foi a dúvida dos discípulos? Dos discípulos que estavam com ele. Lembra? Estou triste. Como é que é? Não. Peraí. É na hora que Cristo vai embora, mãe. Não quando está no templo. Quando Cristo vai embora. Mãe, você sabe. Você sabe. Tá. E aí, mãe? Não, mas eles perguntam o que para o Senhor Jesus? Não lembra? Então sabe o que eu vou fazer? Vou ler Atos 1:7. Vamos lá. Peraí, esse eu vou ler. Desculpa, irmãos. Se a minha mãe esqueceu, o negócio está feio aqui. Vamos lá. Vamos lá. Só vamos ler Atos 1:7. Vocês lembram disso ou não lembram? É que a minha mãe falou assim, metade certo. Está metade certo, né? Vamos dar uma nota 6 para ficar acima da média. Vamos lá. Não, é no 6, né? Olha só a pergunta daqueles que estavam lá com Cristo. Olha só. Você quis falar isso? É mesmo? Tá bom, entendi errado, perdão. Você falou certo. 10. 0 para o professor que entendeu a letra errada do aluno. Vamos lá. Aqueles, pois, verso 6 de Atos 1. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Olha a dúvida de quem estava com Jesus. Sabe o que eles estavam falando? Agora que o Senhor venceu a morte, ninguém segura o Senhor não. Vamos revolucionar isso aqui. O trono de Davi é agora. Isso a gente está falando de quem andou com ele e de quem estava lá na ressurreição com ele. Imagine os outros. Irmão, você não tem pena, assim, no sentido, olha, por favor, hein? Ele teve todas as chances. Você não tem pena de Judas, não? Ele se enganou.
Não foi o suficiente para Judas, tudo o que Jesus fez. Não foi suficiente para Judas sair em dupla com alguém, quando os 70 foram enviados, e realizar tudo o que aqueles homens realizaram. Não foi suficiente. Quem são esses homens? É claro que o texto, mais uma vez digo, não está preocupado com quem eles são. Mas, irmãos, a Bíblia diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Terceiro grupo, tem uma pessoa. A Bíblia diz no verso 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: opa, se tu és o Cristo, quem esperava pelo Cristo? O povo de Israel. Ele não chamou como os soldados romanos chamaram. Ele falou do mesmo jeito dos príncipes. Você percebeu ou não? Você percebeu a diferença entre os três grupos? O primeiro grupo, ele fala o que para o Senhor? Olha de novo lá, por favor, no verso 35. Se és o Cristo. Você vê o que o segundo grupo fala? Se é rei dos judeus. Eles não são loucos de falar se é o Cristo. Irmãos, só tem um rei que é César. Você acha que um soldado vai falar? Não é meu rei não, é rei dos judeus. Está vendo o terceiro grupo? Como é que o homem fala? Se tu és o Cristo, você tem dúvida de quem ele era? Ele era um judeu. Aí eu te pergunto, será que ele aprendeu de cor todas as passagens, todas as passagens do Velho Testamento, que eram importantes? Será que as orações dos salmos feitos de cor, lembrando, hoje, sabe por que a gente não sabe mais as coisas de cor? Porque a gente tem para ler. Se eu tiver uma dúvida aqui, aquele negócio que o pastor Viana falou, eu puxo um celular, digito, sai o texto para mim aqui, o texto bíblico. Esse povo, a tradição era oral, eles sabiam a palavra de cor. Uma pessoa como Paulo, a gente tem a Bruna aqui, você decorou o Evangelho de João inteiro? Quase decorou o Evangelho de João. Estou atrapalhando? Não, irmão, porque fica lá, eu posso ir. Me falaram que eu posso ir, hein? Olha, depois você pode me dar uma bronca, tá bom? Mas é que eu estou vendo você preocupado comigo, obrigado. A irmã, é quase, teve gente que decorou o Evangelho de João inteiro ou não? Tá bom, mas tudo bem. Mas assim, é muito texto, não é? Do jeito que vocês fazem lá na Jocum, dá quanto uma porcentagem, tem ideia? Da metade, 80% do texto decorado. É muita coisa, não é, irmãos? Se você pegar e contar a história, por exemplo, pegar a história das bodas de Caná, pega a história com Nicodemos, pega a história com a mulher adulta, o 4 é a mulher adulta? Mulher adulta. Mulher adulta era o 8? O 4 é a mulher samaritana, pronto. Mulher samaritana. E vai desse. Você já pensou? E fazendo tudo mesmo? 80%. Pessoas como o apóstolo Paulo, não estou falando de Pedro. A gente tem que ter diferença aí. Pessoas como o apóstolo Paulo falavam o Pentateuco inteiro no ritmo certo e na dança certa, aqui batendo o pé certinho, daquela forma que os judeuzinhos fazem. Muito bem. Mas a gente sabe que pessoas, vamos falar pessoas comuns, conseguem também. Alguém tem acompanhado aquela série The Chosen? Não? Vocês já viram, de vez em quando, um começa e o outro já continua o texto? É aquilo ali é aprendizado para nós. Tradição oral. Pastor Viana, o senhor lembra que não tinha as vogais no texto hebraico? Não tinha.
Como é que o povo sabia o que estava escrito? Quem lembra disso? Quem não lembram? Eu vou perguntar para o universitário. Quer ver? Lembra ou não lembra? Como é que ele sabia? O mais velho fala, não, mas aqui está escrito tal coisa. Certo? Lembra disso? É por causa dessas coisas. Então, por isso que o mais velho tinha que decorar para o mais novo. Irmãos, os textos básicos para o povo, ele sabia? Mas só que a Bíblia está falando que este homem aqui blasfemou. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos, aqueles que os netos estão nascendo, que Deus tenha misericórdia dessas crianças, e que a gente ensine, e que imagina, os nossos filhos, que já têm filhos, ensinem, de tal forma, que saibam que um dia Cristo vai voltar, e não tenham dúvida nenhuma quando ele chegar, porque muitos dirão que ele vem. Irmãos, não podemos ter dúvida, a gente não pode ter dúvida desse tempo também. A gente tem que olhar para as Escrituras e fazer previsões. Você tem percebido que muitos crentes que conhecem as Escrituras fazem previsões para nós, e a gente fala, bem que fulano falou. Porque conhecem a palavra do Senhor. Esse homem aqui está falando, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O terceiro grupo está aqui, irmãos. Eu só quero lembrar dos irmãos. Quem era o primeiro grupo? O povo e os príncipes. O que eles disseram? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O segundo grupo, quem era? Os soldados. O que eles disseram? Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O problema está aqui. A oração de Cristo era para esse homem também? Era ou não era? Era para todos. Esse homem blasfemou do Senhor Jesus? Esse homem duvidou do Senhor Jesus? Esse homem desafiou o Senhor Jesus? Só que para ele acabou o tempo. Sansão, você lembra que o centurião falou verdadeiramente, este é o Filho de Deus? Teve uma chance. A gente não sabe o que aconteceu com o restante do povo. A gente não sabe o que aconteceu com os príncipes. A gente sabe o que aconteceu com o príncipe Nicodemos. A gente sabe o que aconteceu com o príncipe Arimateia. Não, José. Não, Arimateia é nome de pessoa agora, né, mãe? Não, José, que é... Mas, peraí, como é que é o meu? O nome do homem, como é? José de Arimateia, tá certo, né? É que tem gente que chama Arimateia, já viu? Não, já, claro que já, o meu amigo era Arimateia, como nunca viu. É que você não está lembrado. Aí já não gostei. Já falou o texto diferente, falou para dar um 10, sem merecer. Agora, está esquecendo do meu amigo já. Não, tinha um amigo chamado Arimateia. É mesmo? Tá bom. Arimateia. Mas tá bom, vamos deixar para lá essas conversas nossas. José, que pediu o corpo do Senhor Jesus, a gente sabe desse príncipe. A gente não sabe dos outros. Mas tiveram uma chance. Eu olho aqui e vejo os membros de Vila São José aqui. É claro que eu não vou fazer um apelo para você se converter. Mas eu não sei onde essa mensagem vai chegar. E aí eu falo para você. Que parte qual grupo você faz parte aqui? Que Deus te abençoe e que você não faça parte do último grupo. Pelo menos desta parte do último grupo. Porque aí vem o outro. Olha o outro, como fala. E eu termino já a nossa mensagem. O verso 39 diz, e um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Neil,
qual é a resposta de Jesus para este? Leia o texto. Hã? Alguém falou aí? O que é isso? Você tá ligeira, hein? Neil, qual é a resposta de Jesus para este homem? Vamos continuar o texto. Verso 40. E respondendo, porém, o outro, opa, não é Cristo que responde para esse homem. E por que Cristo não respondeu para esse homem? Porque Cristo orou por ele. Cristo orou pelo primeiro grupo que falou: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. O Senhor Jesus orou pelo segundo grupo: se tu é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Aí eu pergunto para os irmãos: qual foi a resposta para o primeiro grupo? Teve resposta? Teve ou não? Não! Qual foi a resposta para o segundo grupo? Teve resposta? Também não. Por que ele tinha que responder para esse homem? Então, quando duvidarmos do Senhor, não espere que Ele nos responda também. É aquele negócio, né, daqueles pregadores do avivamento. Se você não espera nada de Deus, fique tranquilo, você não vai se decepcionar. Ele não fará nada por nós. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E que é galardoador dos que o buscam. Ele não vai responder mesmo. Existe uma necessidade. Não adianta duvidar de Deus. Não adianta desafiá-lo. Ele não está aqui para provar nada para nós. Ele não está aqui para vir aos nossos caprichos e fazer cócegas nos nossos ouvidos. Ele não respondeu o primeiro grupo, ele não respondeu o segundo. Ele não respondeu o terceiro. Mas aí, alguém sabe o que faz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Deus perdoou um. Porque teve um que olhou para o Senhor Jesus. Teve um que se aproximou dele. Teve um que não duvidou dele. Teve um que não desafiou. Teve um que se submeteu ao Messias. Teve um que se submeteu ao Cristo. E aí a Bíblia diz o seguinte: respondendo, porém, o outro, no verso 40, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. A história desses dois homens acaba aqui? Não. A história daquele malfeitor que blasfemou de Cristo acabou já. Agora, a história com este homem continua. Pergunto de novo. Respondeu para o primeiro grupo? Respondeu para o segundo grupo? Respondeu para o terceiro grupo? Na primeira parte deles, não. Mas para esse respondeu. Porque agora o texto diz assim, né? E nós, na verdade, verso 41, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: por favor, pastor Viana, como é que ele chama Cristo? Senhor. Senhor. Não tem se tu. Não tem isso aí, irmãos. Não tem se. Ele olha para aquele homem desfigurado pelos açoites e pregado na cruz. Ele olha para aquele homem desfigurado e pregado na cruz, sofrendo
Claro, tudo que a cruz causa, ele olha para ele e não tem esse negócio de ser, se dirige a Cristo o chamando de Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Então, o Messias tem que restaurar tudo, não é? Não é isso? Lembra da dúvida dos discípulos de Cristo? É agora que o Senhor vai restaurar tudo para Israel? Lembra disso? O que esse homem fala? Esse homem fala o seguinte: lembra-te de mim quando vieres em teu reino, baseado no texto aqui. Eu sei que tem outro texto que fala, quando entrares. Cristo olha para ele. Cristo já tinha orado por ele. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa é uma coisa maravilhosa, irmãos. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, o Senhor Deus salvou esse homem. O que esses dois faziam durante a caminhada deles aqui nessa terra, a gente não sabe e o texto não nos conta. A gente tem ideia de quem eles eram. A gente fez o que aqui? Falou sobre possibilidades num local pequeno. Somente isso. O texto quer contar uma história romantizada para nós? A resposta é não. Uma série, uma mensagem, de vez em quando a gente precisa, né, pastor Viana? Não está na Bíblia, né? Baseado no que acontece com esse tipo de gente, ou esse tipo de gente faz. É somente isso. O que o texto está preocupado é em falar para nós que Cristo é o Salvador, ao ponto de na cruz alguém crer e ele declarar para essa pessoa: hoje estarás comigo no paraíso. Neil, como ele está? Aí é um assunto para um outro momento. Eu só sei que ele já está lá. Eu só sei que estar com Cristo é melhor. Vamos chamar esse estado de estado intermediário? Não tem nenhum problema. Mas não vem falar para mim que está dormindo. Tudo bem? Que não está completo, eu sei também. Falta uma coisa. Falta a glorificação do corpo, a ressurreição, e ele vai ressuscitar. E o seu corpo será glorificado. Mas ele já está com Cristo. Que Deus te ajude a cada dia a lembrar que o nosso Senhor Jesus orou por aqueles que não sabiam o que faziam. E sabe o que aconteceu? Essa oração chegou até aqui. E eu e você, um dia falamos para Cristo: lembra-te de mim, eu estou aqui. Sabe como eu te chamo? De Senhor. Obrigado, Pai, pelas Escrituras. Abençoe esse momento de meditação. Ajude-nos, ó Senhor Deus, a crer na Tua Palavra, a usá-la, ó Senhor Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Por favor, pastor Viana.